Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir juntos uma verdadeira caixa de ferramentas mental, pensada especialmente para educadores. Ela é toda baseada no trabalho genial de Edward de Bono. E o nosso objetivo aqui é bem claro: dar uma sacudida na forma como a gente entende e, principalmente, como a gente ensina a habilidade de pensar dentro da sala de aula. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que o próprio de Bono adorava fazer e que, sinceramente, dá um nó na cabeça. Pensa bem, pessoas super inteligentes, com QI altíssimo, cheias de estudo, muitas vezes são as que mais caem em armadilhas de pensamento. Estranho, né? Pois é, isso mostra que só a inteligência por si só não é garantia de um pensamento eficaz. É esse o paradoxo que nos convida a fazer uma mudança de chave, parar de ver o pensamento como um dom e começar a tratá-lo como o que ele realmente é. Uma habilidade que pode e deve ser treinada. Então, para a gente desvendar isso tudo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente mergulha de cabeça no paradoxo do pensamento. Depois, vamos explorar 3 ferramentas super práticas. As lentes para diagnosticar o entendimento, um guia para a gente identificar os erros mais comuns e, por fim, as diferentes formas de estar certo. E para fechar, a gente amarra tudo na ideia central, o pensamento como uma habilidade a ser ensinada. Vamos começar então com uma situação que todo mundo aqui conhece muito bem, seja na vida pessoal ou na sala de aula, um conflito, uma briga. O de Bono percebeu algo curioso. Numa discussão, quase sempre os dois lados se sentem absolutamente certos. Mas como assim? Como isso é possível? E a resposta dele é brilhante. O que de fato guia as nossas ações não é uma verdade universal, objetiva, mas sim a sensação de que estamos com a razão. É um sentimento. E esse sentimento, para cada pessoa, é 100% real e poderoso, não importa quais sejam os fatos. Sacar isso já é o primeiro grande passo para a gente conseguir mediar conflitos e, de fato, entender outros pontos de vista. E aqui é que a ficha cai. Se pensar bem, não é algo que vem no pacote da inteligência. Então só pode ser uma coisa: uma habilidade. E se é uma habilidade, é como cozinhar, tocar violão, andar de bicicleta. Ou seja, algo que pode ser aprendido, praticado e, claro, melhorado. Para qualquer educador, essa ideia não é só interessante, ela é transformadora. Certo, vamos então para a nossa primeira ferramenta da caixa. Para a gente ajudar alguém a pensar melhor, a gente primeiro precisa entender como essa pessoa está entendendo o mundo. É um diagnóstico. E para isso, o de Bono nos dá um conjunto de lentes para a gente enxergar os diferentes níveis de compreensão. Basicamente, a gente pode observar 3 grandes níveis de entendimento. O primeiro, o mais básico, é a descrição simples. É só contar o que aconteceu sem análise nenhuma. Tipo, o copo caiu da mesa. O segundo nível é dar um nome. Aqui, a gente já rotula o que aconteceu com um conceito que a gente conhece, como foi a gravidade, mesmo sem explicar o mecanismo. E o terceiro, o mais profundo, é entender como funciona, ou seja, ser capaz de explicar a cadeia de causa e efeito por trás do evento. E olha só a aplicação direta disso na sala de aula. Imagina um aluno que só consegue descrever um fato histórico. Ele está no nível 1. O nosso trabalho é levá-lo para o nível 2, ajudando-o a nomear os conceitos por trás daquilo, como foi a Revolução Industrial, e, a partir daí, guiar esse aluno para que ele consiga explicar como uma coisa levou a outra, chegando finalmente no nível 3. Isso faz com que o ensino deixe de ser genérico e passe a ser totalmente direcionado. Agora, a nossa segunda ferramenta. Pensa nela como um guia para a gente achar os bugs mais comuns no software do nosso cérebro. Se a gente aprende a reconhecer esses padrões de erro, fica muito mais fácil corrigir não só o nosso próprio raciocínio, mas também o dos nossos alunos. E só para a gente ter uma ideia de como esses erros são comuns, naquele famoso experimento do cilindro que o de Bono fez, 1/3, 34%, das explicações dadas por pessoas com alta formação continham o mesmo tipo de erro fundamental. Pensa nisso. 1 em cada 3 pensadores experientes caiu na mesmíssima armadilha. Isso só prova que ninguém está imune. O primeiro grande erro é o que ele batizou de erro monotrilho. É
É fácil de entender. É como se o nosso pensamento estivesse num trem que só anda em uma linha reta, um único trilho. Ele pega uma ideia, como coisas pesadas em cima caem, e vai direto para a conclusão, sem parar para pensar em outras variáveis super importantes, como o equilíbrio, base de apoio, centro de gravidade. Olha como isso pode aparecer na sala de aula. A lógica inicial, coisas pesadas caem, não está errada. Mas a conclusão de que a mochila vai cair por causa de um livro em cima ignora totalmente que a mochila tem uma base larga, que o peso se distribui. O erro não está na premissa, percebe? Está na aplicação simplista e direta, nesse pulo de uma ideia para outra sem escalas. O segundo erro bem comum é o de desajuste. Sabe quando a gente tenta forçar a barra para uma peça de quebra-cabeça encaixar onde ela não cabe? É isso. É como um aluno que pega uma única frase de um texto, que confirma o que ele pensa, mas ignora o resto do parágrafo que diz o contrário. No experimento do De Bono, por exemplo, teve gente que concluiu que o cilindro era leve só pelo jeito que ele caiu, ignorando completamente o barulho alto que ele fez ao bater no chão. E aqui vem o pulo do gato para nós educadores. Saber dar nome a esses erros muda o jogo do feedback. Em vez de só dizer sua resposta está errada, a gente pode dizer algo como: olha, aqui parece que aconteceu um erro monotrilho, que outros fatores a gente poderia considerar? Ou então, essa conclusão parece que não se ajusta a todos os fatos. O que será que a gente está esquecendo? É um feedback muito mais rico e construtivo. Muito bem, vamos agora para a nossa terceira e última ferramenta. E essa aqui é talvez a mais sofisticada de todas. De Bono defende que existem diferentes maneiras de estar certo. Entender quais são elas é simplesmente fundamental para a gente conseguir se comunicar melhor e mediar debates. Como a gente vê aqui na tabela, existem 4 formas. A primeira é a razão emocional. É quando o argumento simplesmente soa certo, sabe? Ele nos agrada, a gente sente que é verdade. A segunda é a lógica, que é o quebra-cabeça perfeito onde todas as peças se encaixam sem sobrar nenhuma. A terceira é a única, que acontece quando uma explicação parece correta só porque a gente não conseguiu imaginar nenhuma outra. E a quarta é por reconhecimento, que é quando a situação se encaixa num padrão que a gente já conhece, que já tem nome. Entender isso na prática vale ouro. Imagina um debate na sala de aula. Um aluno pode estar defendendo o ponto dele com base na lógica pura, enquanto o outro está argumentando a partir de um sentimento emocional muito forte. Tecnicamente, nenhum dos dois está errado. Eles só estão operando em sistemas diferentes de certeza. E quando a gente reconhece isso, a nossa capacidade de mediar essa conversa e torná-la produtiva aumenta absurdamente. Bom, agora é a hora de amarrar todas essas pontas. O que todas essas ferramentas que a gente viu têm em comum? Elas nos ajudam a tratar o pensamento não mais como um grande mistério ou algo abstrato, mas sim como uma habilidade prática, visível, que a gente pode trabalhar. E essa citação resume tudo. Essa simples mudança de mentalidade é o ponto de partida. Porque se o pensamento é uma habilidade, o nosso papel como educadores se expande. A gente não ensina só o que pensar, mas principalmente como pensar. E esse é o nosso objetivo final, é tirar o pensamento daquela caixa preta da mente. Ao usar essas ferramentas para diagnosticar o entendimento, identificar erros e compreender os tipos de argumento, a gente torna o pensamento um processo explícito. E sendo explícito, ele pode ser treinado, refinado e, o mais importante de tudo, melhorado ao longo da vida inteira. E a gente encerra com essa pergunta que fica como uma reflexão. As ferramentas de De Bono nos entregam um mapa. O grande desafio, agora, é usar esse mapa para navegar no território tão complexo que é a mente dos nossos alunos e ajudá-los, passo a passo, a se tornarem pensadores mais eficazes e, acima de tudo, mais conscientes. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar